Olá pessoal do sexto ano, nós vamos hoje para a nossa 8ª semana de aula de arte e hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora e a forma que nós faremos a revisão são com as questões da página 46 e 47. Não sei se vocês já deram uma olhadinha, mas essas questões elas resumem o nosso bimestre. Então nós vamos trabalhar questão por questão, analisando as alternativas, pensando por que é aquela alternativa e não é a outra. E aí, vou pedir para você pausar esse vídeo, correr pegar o seu livro e acompanhar junto com a prof nas páginas 46 e 47. Enquanto a gente vai analisando cada questão, você pode aí responder. E aí, na sequência, a prof corrige. Caso você tenha errado a alternativa, você já pode corrigir também, ok? Então, vamos lá. O primeiro conteúdo desse bimestre foi sobre a arte rupestre. Então, nós vimos as pinturas, a forma como esse homem primitivo se manifestava artisticamente. Então, nada mais justo do que a primeira questão também ser sobre isso. Então, vamos analisar a questão. Como os artistas da pré-história representavam o mundo em que viviam? E aí, como será que eles representavam esse mundo em que eles viviam? Vamos analisar as alternativas? Letra A. Representavam a natureza da forma que conseguiam captar. Letra B. Representavam por meio da observação de modelos já prontos. Letra C. Representavam observando os desenhos deixados por outros grupos. Letra D. Desenhavam de acordo com as técnicas ensinadas pelos mais velhos. Então vamos analisar as alternativas de baixo para cima. Olha a letra D. Desenhavam de acordo com as técnicas ensinadas pelos mais velhos. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que o homem primitivo ele não tinha uma técnica artística pré-estabelecida. Ele desenhava por outros motivos. Então, se ele não tinha uma técnica pré-estabelecida, essa alternativa que diz que ele aprendia uma técnica com os mais velhos, ela está errada. Então, a D não é. Vamos para a C. Representavam observando os desenhos deixados por outros grupos. Será que era isso? Ele olhava o desenho que o outro grupo desenhou e desenhava a partir disso? Não também. Cada grupo vai ter uma forma específica de desenhar. Eles vão representar coisas que têm a ver com o seu grupo. Então, eles nunca vão representar o desenho de outro grupo. Letra B. Representavam por meio da observação de modelos já prontos. Será? É a mesma ideia aqui do C, perdão, só que não está falando de outros grupos, mas modelos que já estavam lá prontos. Não também. Por que esse homem primitivo desenhava, né? Ou por que ele representava? Ele representava a natureza da forma como ele conseguia captar. Então, essa é a resposta certa, a resposta A. Aquilo que ele via, ele captava. E como era essa captação? De acordo com aquilo que ele via. Não como ele imaginava. Eu imagino que os lagos são dessa forma, e eu vou retratar um lago na minha pintura rupestre. Não, a forma como eu vejo, a forma como chega em mim essa imagem é a forma como eu vou retratar. E no caso dos animais, muitas vezes esse homem primitivo retratava esses animais com a ideia de que esse animal seria enfraquecido para a caça. Então ele representava o animal para depois poder caçá-lo, né? Era a ideia que ele tinha. E também ele treinava, né, de mandar a sua lança para essa parede pintada com esse animal, na ideia também de treino de caça. Então, as duas pinturas de animais, a pintura de animal está relacionada à caça em dois sentidos, de enfraquecer o animal para caça, uma questão mais ritualística, e também do treino. Vamos lá, na sequência a gente falou sobre arte egípcia, então vamos analisar essa imagem aí, né? Nós temos um papiro egípcio, ele é datado cerca de 1000 anos antes de Cristo, e aí vamos para a pergunta. Os elementos presentes na imagem consistem em uma forma de escrita utilizada pela civilização egípcia. Essa forma de escrita é denominada, eu acho que vocês sabem. Vamos lá, alternativas. A, painel. B, escritura. C, hieróglifo. E D, papiro. Qual será que é o sistema de escrita egípcio? Vocês até na nossa primeira atividade, lá no início do bimestre, vocês tiveram que fazer um rosto egípcio, né? Transformar o seu perfil num perfil egípcio e depois vocês escreveram o seu nome
com esse sistema de escrita. Qual será que é o sistema de escrita? Vamos lá, letra A, B, C ou D? Se você respondeu letra C, acertou. Hieróglifo é o sistema de escrita desenvolvido pelos egípcios, tá? Então, tá aí a resposta certa, hieróglifo. Seguindo para a nossa questão 3. Na pintura dos vasos gregos, as representações tinham finalidade decorativa, como narrativas que mostravam cenas com personagens, geralmente posicionadas de perfil. Ao serem produzidas, essas figuras com suas respectivas cores seguiam estas regras. A gente falou sobre a pintura de vaso e a gente falou bastante sobre as cores que eram utilizadas para fazer esses vasos. Agora, a gente vai pensar nessa produção e quais eram as cores que eram utilizadas para esse vaso, ou como esse vaso ficava. Letra A, figuras negras em fundo vermelho e figuras vermelhas em fundo negro. Tem 2 exemplos aqui na letra A. Letra B, figuras negras em fundo branco e figuras brancas em fundo negro. E aí, será que era isso? Fundo branco, fundo negro, fundo vermelho. Letra C, figuras vermelhas de animais e figuras brancas de seres humanos. E letra D, figuras de animais e figuras de seres humanos de qualquer cor. Já vou dizer que a D não está certa. Nós falamos de cores específicas. Vou dar mais uma dica. O branco, que tem em 2 alternativas, se eu não me engano, também não confere. Nós não falamos da cor branca. Se nós não falamos da cor branca e nós não falamos que pode ser de qualquer cor, qual será a alternativa certa? Vamos pensar aí? Olha só, letra A, figuras negras em fundo vermelho e figuras vermelhas em fundo negro. São os dois tipos de pintura decorativa em vaso, né, nas cerâmicas que nós tínhamos lá no passado, ok? Então, respondemos já a questão 1 sobre a pré-história, a questão 2 sobre o Egito e a questão 3 sobre a pintura decorativa. Na sequência aqui, nós chegamos na questão 4. As pinturas nas residências romanas eram produzidas muitas vezes, ocupando toda a extensão do ambiente. Os artistas chegavam a simular pela pintura ambientes ilusórios. Esse efeito decorativo proporcionava, e aí temos as alternativas. Aqui nós estamos falando da pintura ilusória. Nós tivemos uma live alguns dias atrás e a gente falou justamente sobre as pinturas. E nós falamos sobre a pintura ilusória. O que é a pintura ilusória? Que ela gera uma ilusão. Mas não é uma ilusão no sentido mais lúdico da palavra, de você imaginar um lugar. É uma ilusão óptica, de quando você olha para aquele lugar, ele parece diferente do que ele realmente é. Então, isso é a pintura ilusória. Então, ó, o efeito decorativo proporcionava, letra A, valorização comercial. Será que deixava aquele ambiente mais valorizado para venda, para que ele fosse vendido por um valor melhor? Pensa aí. Letra B, valorização dos artistas. Ah, a pintura ilusória era para valorizar aquele pintor ou outro pintor? Letra C, sensação de amplitude, ampliar o espaço, fazer com que ele pareça maior. E letra D, visitação pública. Então a pintura decorativa era para que as pessoas pudessem vir visitar esse ambiente com essa pintura ilusória? E aí, já lembraram da nossa live? A resposta certa é a resposta C. A pintura ilusória, ela servia para trazer uma ilusão de que aquele espaço era maior do que o que ele realmente era. Por exemplo, temos uma parede sem janelas. Então, era feita uma pintura, um grande painel de um cenário com muitas janelas, por exemplo, ou com um jardim, para dar aquela sensação de que o ambiente era maior do que eu estava vendo. Então, a pintura ilusória, ela vai trazer um efeito óptico. Quando eu olho para aquele ambiente, vai parecer que aquele ambiente é maior do que o que ele realmente é. Então, pintura ilusória, sensação de amplitude. Seguindo aqui, questão 5.
No século XIX, a pintura da natureza ganha um destaque por meio da inovação dos artistas. Essa inovação se deu por qual fato? Letra A, os artistas passam a pintar ao ar livre. Letra B, os artistas pintam em seus ateliês. Letra C, os artistas usam tonalidades mais vivas. Ou letra D, a pintura é mais realista. Até esse momento, nós já tínhamos pintura de paisagem, lembra? Nós falamos da pintura ilusória, da pintura decorativa e da pintura de paisagens. Mas os artistas, muitas vezes, eles pintavam as paisagens com base na memória deles, aquilo que eles se lembravam de determinada paisagem. Ah, um dia eu estive num campo e eu vou pintar aquele campo que eu fui visitar. Então, com base na memória, eu puxo todas as informações visuais que eu tenho desse campo e eu vou fazer meu quadro, vou pintar a minha tela desse quadro. Quando a gente chega aqui no século XIX, esses artistas que pintavam essas paisagens através da memória mesmo, das informações que estavam ali na memória dele, eles passam a ir para o lado de fora e começam a pintar as paisagens ao ar livre. Então agora eu estou olhando para a paisagem que eu quero pintar. Então eu quero pintar, por exemplo, um campo, eu vou até esse lugar, eu coloco meu material de pintura ali, a minha tela, o meu cavalete e eu vou pintar olhando para esse campo. Então o recurso da memória agora ele é utilizado, mas caso eu estou pintando, eu quero uma pintura que na minha tela ela pareça que é de dia, de repente eu fiquei horas ali e começou a escurecer e eu não terminei meu quadro. Aí sim eu posso voltar para dentro do ateliê ou de qualquer outro lugar e continuar minha pintura com base na memória visual que eu tenho daquele lugar. Mas grande parte dessa pintura agora vai acontecer ao ar livre. Então os artistas saem de dentro dos seus ateliês, das suas galerias e vão para o espaço ao ar livre para pintar essas paisagens. Então, com as nossas alternativas aqui, a resposta certa é a resposta A. Os artistas passam a pintar ao ar livre. Lembrando, pintura de paisagens. Na sequência aqui, né, agora a gente vai migrando um pouquinho o conteúdo quase para a arte urbana, saindo um pouquinho dessa ideia, né, migrando da pintura para a arte urbana, você vai perceber que vai mudar um pouquinho o conteúdo das questões. Diante do que você aprendeu nos conteúdos sobre a arte como forma de comunicação, esse é um recurso importante para fazer chegar até nós fatos e acontecimentos representados pelo artista. Essa forma de comunicação acontece entre A, o artista e o observador, B, o observador e a obra, C, o artista e a obra e D, a obra e o museu. Olha o que está perguntando aqui para a gente. Diante do que você aprendeu nos conteúdos sobre a arte como forma de comunicação, a arte que comunica. Eu olho para essa obra de arte, seja para um quadro, seja para uma música, seja uma apresentação de dança ou até mesmo de um teatro, uma fotografia. Essa comunicação que vem através dessa obra de arte para mim, como que essa comunicação acontece? Essa comunicação é do artista e observador? Vamos supor que eu sou artista e você é observador. É eu que comunico diretamente a você? Letra B. É uma comunicação entre a obra que eu fiz e você que é o observador? Letra C. É uma comunicação entre o artista que sou eu e a obra que eu acabo de realizar? Ou letra D. É uma comunicação entre a obra que eu realizei e o museu ou a galeria onde essa obra está sendo apresentada. Como que se dá essa comunicação da obra de arte? Quem comunica para quem? Pensa aí. Será que é o artista que vai comunicar para o observador? Eu chego lá, eu posso mostrar minha obra de arte, mas sou eu que vou conversar com esse espectador? Será que é uma conversa entre a obra e o museu? Será que é uma conversa entre o artista e a obra? Será que eu converso e me comunico com a obra que eu acabei de realizar? Resposta certa é a letra A. Não, perdão, a letra... Cadê? B, a obra e o observador. Ou seja,
É a obra que vai comunicar para você que está contemplando, você que vai ouvir a música, você que vai assistir aquele filme, lembrando que cinema também é arte, né? Já conversamos sobre isso. Você que vai entrar em contato com aquela fotografia, que vai assistir aquela apresentação de dança. Então, a obra de arte vai comunicar ao observador ou ao ouvinte, no caso de uma música. Então, geralmente, vai ser esse o processo. O artista faz a obra, mas nem sempre ele vai ter contato com o espectador. Muitas vezes, você vai ver uma fotografia, você vai ver um quadro e você não vai ver quem fez. Então, essa é a resposta de que a obra é que comunica o observador, ok? Seguindo aqui, a arte é capaz de nos transmitir informações por meio de formas, cores, temas e até dos materiais com que foram compostas. Nesse aspecto, a arte está cumprindo sua função de, letra A, socialização, letra B, decoração, letra C, memória, letra D, comunicação. Olha a primeira frase dessa pergunta. A arte é capaz de nos transmitir informações por meio de formas. O que é transmitir como uma informação? O que eu faço quando eu estou transmitindo uma informação? A gente falou lá no primeiro bimestre sobre as linguagens artísticas, né? Especificamente sobre a dança, o teatro, as artes visuais e a música. Linguagens artísticas. Qual que é a função da linguagem, né? Conteúdo de português lá. A função da linguagem é comunicar algo. Se eu estou falando aqui que a arte, ela tem o papel não, né? Mas ela é capaz de transmitir informações através das formas, cores, temas e diversos materiais, eu estou dizendo o quê? Que a arte, ela pode comunicar uma mensagem utilizando as formas, utilizando as cores, utilizando os temas e até os materiais. A dança, ela pode comunicar algo através dos movimentos? Pode. A música, né? Tanto a música instrumental quanto a música cantada, né? No caso da música cantada, já é uma comunicação verbal. O teatro, nem sempre o teatro vai ter fala. E mesmo que seja uma interpretação sem fala, né? Lembra quando a gente vai para o cinema, né? Para a era do cinema mudo? Eu estou comunicando algo, eu estou passando uma mensagem para o meu público. Artes visuais, né? Eu olho lá um desenho ou um símbolo, eu preciso comunicar algo. Então, nesse aspecto, a arte está cumprindo sua função de, letra D, comunicação. A arte tem uma função específica de comunicar uma mensagem. Então, toda vez que você se manifesta artisticamente, você está comunicando algo. Seja algo bom ou algo ruim, você está comunicando ao seu público. E aí a gente abre já aquele parêntese para ver a nossa responsabilidade como artista. Talvez você fale assim, prof, eu não sou artista e nem pretendo ser. Mas quando você vai fazer até as suas atividades da escola, suas atividades em arte, ou você vai postar uma fotografia na internet, fez um desenho e vai postar. Qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas que vão entrar em contato com a sua arte? Isso é muito importante para a gente pensar. Nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de levar o amor de Jesus, de passar a mensagem do Evangelho em todas as áreas da nossa vida, inclusive com a arte. Então, é uma grande responsabilidade que nós temos para a gente pensar aí. Seguindo, agora a gente já, né, passamos lá nas pinturas rupestres, egípcias, pintura decorativa, pintura ilusória, e aí a gente começou a falar sobre comunicação para chegar na arte urbana, porque é uma arte que comunica o tempo inteiro e comunica no meio urbano. Vamos agora pensar aqui na questão do grafite, olha só. O grafite é uma manifestação de arte urbana que pode ser vista nas ruas das grandes cidades, dentro de túneis e debaixo de viadutos. Essa técnica consiste em, tá perguntando especificamente o que é essa técnica do grafite? Como acontece a técnica do grafite ou o que nós precisamos para que a técnica do grafite aconteça? Letra A, colagem de cartazes feitos com serigrafia. Letra B, pintura com desenhos e escritas estilizados, produzidos geralmente com tinta spray. Letra C, aplicação de peças de cerâmica com argamassa. E letra D, colagem de imagens adesivas. Vamos lá, vamos primeiro ver as alternativas que não são a certa. Colagem de imagens adesivas.
Quem lembra qual é a técnica utilizada na arte urbana que consiste em colagem de imagens adesivas? Alguém lembra aí? A gente chegou a falar sobre isso, inclusive na aula a prof trouxe para mostrar. Quem lembra? Stickers ou adesivos, que são pequenos desenhos bem coloridos, feitos de forma artesanal, e esses desenhos eles são colados no espaço urbano, em especial nas placas e nos muros. Então, a letra D não é. Vamos lá. Letra C, aplicação de peças de cerâmica com argamassa. Gente, grafite, peça de cerâmica com argamassa? Sem chance, não é o grafite. Olha a letra A, colagem de cartazes feitos com serigrafia. Aqui já falou que é cartaz. Então, o cartaz é também uma técnica da arte urbana, uma técnica das artes visuais do espaço urbano, mas ela por si só já é o cartaz. Então, o cartaz não é o grafite. O que é o grafite? Letra B, pintura com desenhos e escritas estilizados, produzidos geralmente com tinta e spray. Então, respondendo para vocês aí, grafite. Agora a gente chega numa questão sobre os cartazes, né? Acabamos de falar ali. É questão 9, estão acompanhando aí com a prof, né? Página 46 e 47. Cartazes são uma prática de intervenção urbana muito antiga e bastante comum. Essa forma de arte, colada em postes, praças e edifícios, também recebe o nome de A. Estêncil, B. Desenho, C. Lambe-lambe e D. Gravura. Lembrou aí? Conseguiu lembrar? Vamos então analisar as alternativas que não são, para a gente entender o porquê da alternativa certa. Letra A. Estêncil. Vocês lembram o que é estêncil? A gente fez até uma atividade algumas semanas atrás. Estêncil é aquela técnica que a gente transforma o desenho em uma máscara, em um molde vazado, e esse molde vazado é colocado sobre o suporte e depois disso eu aplico tinta. Deixo secar, tiro o molde e tenho o desenho. Ou seja, estêncil não é essa prática de cartaz colado no espaço urbano. Então, tira lá estêncil. Letra B. Desenho. Olha, num cartaz pode ter desenho, assim como no estêncil pode ter desenho, assim como a gravura vai ser feita com desenhos primeiro, antes de ser ali esculpido, né, e tirado os excessos na gravura. Então, desenho não é o nome dessa técnica. Vamos pular para D. Gravura. O que é a gravura, né? É aquele desenho feito com relevo, e geralmente ele é feito com uma matriz que pode ser repetida várias vezes. Estilogravura é um exemplo de gravura. Até o estêncil, se a gente for pensar, ele quase entra nessa ideia de gravura, porque a matriz, que é um molde vazado, eu posso repetir várias vezes em quantos suportes eu quiser. Mas a resposta certa aqui é a letra C, lambe-lambe. Por que eles chamam os cartazes de lambe-lambe? Porque eles passam cola, geralmente cola com um rolo, e colam nos muros. Então é como se tipo, lambeu a folha e colou no muro. Então essa técnica também é chamada de lambe-lambe. Seguindo, estamos quase acabando. A gente sai da arte urbana e vai falar sobre as nossas raízes africanas, né? Sobre a arte que chega ao Brasil com os povos africanos que vêm para o Brasil escravizados no período de colonização. As danças africanas, em sua maioria, são coletivas, ou seja, elas são dançadas por várias pessoas juntas e buscam a interatividade entre os dançarinos. A principal característica é a coletividade. Por isso, são denominadas. O que é essa dança coletiva dos povos africanos? Vamos analisar aí. Letra A, capoeiras. Nós sabemos que a capoeira, ela vem de um desdobramento da cultura africana. A gente pode falar que a capoeira é uma mistura de dança com esporte, com luta, mas a capoeira não é uma dança com essa característica do coletivo, não é... A gente não pode denominar a capoeira, defini-la como uma dança coletiva, porque a capoeira pode ser esporte, pode ser jogo também, tá? Pode ser uma luta. Danças de salão.
Não, gente, a dança de salão, ela pode ser feita por 2 pessoas apenas no salão. Ela não depende dessa coletividade, desse grande grupo dançando junto. Então, errada. Vamos pular aqui para D. Danças de roda. As danças de roda, elas também têm essa raiz africana, porém, a característica principal não é a coletividade, quando a gente fala de cultura africana. O que é essa dança coletiva na cultura africana? São as danças tribais. Então, a letra C é a letra certa aqui. As danças tribais são essas danças que envolvem como característica principal a coletividade. Estamos quase terminando. Olha só, vários artistas utilizam elementos oriundos, ou seja, que vêm das culturas africanas em seus trabalhos. Esses elementos e temáticas podem ser representados por o que a gente tem na arte que faz parte, que os elementos dessa arte fazem parte da cultura africana. O que caracteriza? Vamos lá, letra A. Imagens da figura humana, geometria das formas, cores, a musicalidade e a dança. Será que essa letra A aqui, esses elementos, nós utilizamos hoje e nós herdamos isso da cultura africana? Letra B. Imagens de cidades, cores intensas, natureza e figuras humanas. E aí? Letra C. Paisagens, animais, cores vivas e figuras humanas. E letra D. Animais, cidades, pessoas em cenas do cotidiano e música. Qual dessas alternativas será que compõe de uma forma mais completa os elementos que nós utilizamos hoje na nossa cultura, mas que vieram da cultura africana? Se você respondeu letra A, você acertou. Imagens da figura humana, geometria das formas, cores, musicalidade e dança é tudo que nós temos e que nós utilizamos de elementos artísticos na nossa cultura que foram herdados da cultura africana, ok? Nossa penúltima questão, nós chegamos agora na arte indígena. Observe a imagem abaixo. É um indígena e o alapite pintado para a festa do Cuarupi, em homenagem a Darcy Ribeiro, em Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Nela estão representadas as seguintes formas de arte. Quando a gente olha essa imagem, quais são as artes indígenas que a gente consegue encontrar aí? Letra A, arte plumária e pintura corporal. Letra B, pintura corporal e cerâmica. Letra C, pintura corporal e cestaria. E letra D, arte plumária e cerâmica. Vamos de baixo para cima novamente. Olha a letra D, arte plumária e cerâmica. O que é a arte plumária? É a arte que vai usar plumas e penas de animais. Lembrando que essas plumas e penas nem sempre são das cores que elas estão representadas nas peças. A maioria dessas plumas e penas, elas passam por um processo de tingimento para a cor desejada. Temos aqui arte plumária? Sim ou não? Sim, temos arte plumária. A gente vê aqui no adorno da cabeça dele que nós temos arte plumária. Então, arte plumária, ok. Cerâmica. Vocês conseguem ver ele com um vaso na cabeça ou com uma peça de cerâmica pendurada no pescoço? Não. Então, por mais que a arte plumária esteja certa, a cerâmica está errada. Então, a letra D não é verdadeira. Letra C. Pintura corporal. Vocês veem pintura corporal nessa imagem? Sim, tem pintura corporal do rosto seguindo pelo corpo desse indígena. Então, pintura corporal, ok. E ao lado, cestaria. Vocês estão vendo alguma cesta, algum trabalho de trama de cestaria nessa imagem? Eu não estou vendo. Se vocês estiverem vendo aí, me contem depois por recado que eu quero encontrar também. Então, apesar de pintura corporal estar certa, cestaria está errada. Então, a alternativa C, erradíssima. A alternativa B, pintura corporal. Já vimos que tem pintura corporal. E cerâmica. Não tem cerâmica, gente. Já analisamos isso lá na alternativa D. Então, a alternativa certa é a alternativa A, arte plumária e pintura corporal. Perdão, a prof não colocou acento aqui, tá? Tem um acento ali. Arte plumária e pintura corporal. Chegamos na nossa última questão. Observe a imagem e responda. Qual procedimento da arte indígena
esta imagem representa? Eu acho que com base na questão anterior, você já matou essa questão. Qual é essa técnica ou que arte indígena tem nessa imagem? Vamos lá. Letra A, pintura corporal. Bom, eu não estou vendo nenhuma pessoinha ali. Você está vendo alguma pessoinha? Se você, assim como eu, também não está vendo ninguém, não é pintura corporal. Então, a letra A está errada. Letra B, cerâmica. Cerâmica vai utilizar o barro, né, para fazer as peças. Pelo que eu estou vendo aqui, estou vendo um tipo de palha que era feito com, esqueci a palavra agora, bambu, e também uma espécie de cipó, que era algo que era muito utilizado nessa técnica, que eu não vou falar o nome ainda, mas eu não estou vendo cerâmica. Vamos pular para a última alternativa. Letra D, arte plumária. Você está vendo plumas ou penas nessa imagem? Sim ou não? Não, né? Eu também não estou vendo. Então a alternativa certa é a alternativa C, cestaria, né? São as tramas que eles fazem com fios de bambu e cipó para fazer objetos utilitários, como cestas, baús, entre outros objetos. Então a técnica da cestaria é a técnica que está representada aqui, ó. Cestos com cipó e fibras de taquara do grupo indígena Guarani. Então, cestaria é a alternativa certa para essa questão. Então, olha só, com 13 questões, a gente caminhou da arte rupestre até a arte indígena. Então, a gente conseguiu fazer um apanhado do conteúdo todo, analisando as questões. E o principal, entendendo o porquê da alternativa certa e entendendo por que as outras alternativas estão erradas. Então, assim, para essa semana, eu não vou dar nenhum tipo de atividade para vocês, eu vou deixar vocês livres, até porque vocês vão começar a estudar agora para as provas que vem na sequência. Mas qualquer dúvida, vocês podem me mandar via recado. E nas nossas próximas lives, a gente vai tirando também qualquer outra dúvida que surgir. Mas acredito que vocês conseguiram corrigir junto com a prof, né? Fizeram, na verdade, junto com a prof, porque eu não tinha pedido essas questões ainda. Me mandem recadinho lá se vocês conseguiram acertar tudo, se tiverem alguma dúvida também de alguma questão que você não concordou com a resposta, que daí a gente conversa e tira todas as dúvidas, ok? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da revisão e tenham captado todo o conteúdo, ok? Até a próxima semana!